Olá! Vamos para mais um avanço no nosso conhecimento sobre revisão sistemática. Agora eu vou dar um passo a passo de como fazer a revisão sistemática, as etapas, né, que permeiam o processo de revisão sistemática e, lógico, né, que é um vídeo sobre passo a passo, depois cada fase mais elaborada a gente vai vendo de acordo com a necessidade. Como é que a gente começa a história de revisão sistemática? A gente parte da pergunta de pesquisa, né? Ela precisa ser bem estruturada. Aí a gente já tem conhecimento de como faz o pico, quem é da área de saúde, e o piquinho. Tem algumas pessoas que fazem o picote ou picote, onde o T é... O que é o T? Tipos de estudo. Pode compor, então, deixa eu afastar o computador mais pra cá. A pergunta de pesquisa, ela pode, então, ir para além do piquinho, né? Se eu selecionar, aparece para você, parece. Para além do piquinho, quando você coloca o tipo de estudo. Então, você vai fazer uma pesquisa com estudos específicos sobre qualitativo ou quantitativo, ou com um instrumento específico. Daí você coloca o T. Se sua pergunta de pesquisa ela for muito já fechada e tiver bem restrito de resultado, eu aconselho a não colocar o T, porque daí ela vai ficar ainda mais restrita nos tipos de estudo, né? Então, eu acho que é bacana só se sua pergunta estiver muito aberta e você estiver fazendo a busca e estiver aparecendo um monte de coisa, então vale a pena botar o T para ela dar uma restrita. Então tá, esse é o pergunta de pesquisa, ela é definir, né? Definir os elementos. Tá bem passarado hoje, cheio de pássaro. Não sei se fica o áudio no vídeo, depois eu vejo. Definir os elementos, né, que farão parte do critério de elegibilidade, ou seja, o que ficará incluso e o que será excluído de informação, né? Essa é o nosso primeiro passo, que é a pergunta de pesquisa, é por onde a gente começa, é onde a gente vai ter mais dor de cabeça, porque ela precisa estar bem estruturada. Se a gente faz uma pergunta de pesquisa meio cagada, nas etapas seguintes, você vai pagar o preço por isso, você vai ter que voltar. Então, esse é onde a gente perde noites de sono para poder fazer a coisa bem certinha e nossa revisão sistemática deslanchar sem ter que ir e vir. Próxima etapa: definir as estratégias de busca. Você fez sua pergunta de pesquisa, agora você vai pegar os componentes, né? Componentes dessa pergunta e transformar em termos de busca, né? Lembra lá naquele vídeo que eu falo sobre palavra-chave ou indicativo, enfim. Você vai entender, aí é importante você ter segurança do vocabulário que é usado para ficar bem estruturadinho. Então, quando você vai fazer uma pergunta, por isso que eu sempre falo que previamente da revisão sistemática é importante você fazer aquela revisãozinha aberta
só para você ter contato o máximo possível com o construto para usar direito, saber apurar direitinho as palavras que você vai usar na sua estratégia de busca. Um exemplo muito besta existe, por exemplo, estresse organizacional, estresse do trabalho, estresse ocupacional. Eu, por mexer com isso há muito tempo, já sei que se eu busco estresse ocupacional, eu tenho mais sucesso do que estresse organizacional. Mas eu só sei isso porque eu já tenho familiaridade com o construto. Então, por isso que eu sempre reforço a importância de você fazer uma revisão analíticazinha antes para ter familiaridade e poder deslanchar com a coisa antes de chegar na sistemática, senão você vai apanhar, inclusive para construir a pergunta de pesquisa. Próximo passo. Busca na literatura. Você já identificou os termos que você vai buscar e aí você tem que definir aonde você já definiu os termos, né? Definiu os termos de busca. Aí você vai definir onde será a busca, quais são as bases, né? Quais são as plataformas, qual base de dados acadêmicos será, qual base? Mais de uma, né? Será utilizada. E aí depende muito do tema, mas de forma geral, eu ia dar a resposta, mas deixa que cada um define suas buscas junto, dependendo do seu tema. Vamos embora. Tá, e aí você vai definir qual é a base que você vai usar para fazer a revisão sistemática e aí você vai fazer um apanhado total de evidências disponíveis, né? A pergunta de pesquisa ela já te ajuda a ter essa informação de maneira mais apropriada, porque você no passo 1 e 2 você definiu essa busca melhor. É importante quando você for fazer escrever o texto da revisão que você descreva minuciosamente como foi esse passo a passo. Uma boa revisão sistemática ela tem isso descrito, justamente porque o grande barato da revisão sistemática é que ela possa ser refeita por outras pessoas, né? Caso ela fique em dúvida se o que tu fez foi certinho, ela possa chegar e replicar aquilo que foi feito, mas para ela replicar, ela precisa saber como você fez. Então, essa busca na literatura, ela tem que estar bem descrita e tem que constar no seu texto final. Não adianta você fazer a busca e fazer as coisas e não botar no texto final, porque quem pegar vai falar, ih, que coisa, revisão sistemática pobre, ele nem falou quais foram os critérios, como ele chegou até isso. Então, é bom que conste. Próximo passo. Vamos embora? Seleção dos estudos. É aqui que a gente chora. Por quê? Seu processo de busca foi concluído, então você vai ter que fazer uma revisão. Indico, para ficar bem bonito, que seja uma revisão pareada, né? Seleção. O que isso quer dizer? Que mais pessoas, para além de um único pesquisador, participem desse processo. Por quê? Porque cada um vai atuar de maneira independente, né? Eles vão fazer o processo de busca por conta própria e depois a gente vê o resultado final de cada um, porque isso garante a idoneidade do processo, por assim dizer, né? O afastamento do pesquisador, do viés do pesquisador do processo. Mas, enfim, aqui no estudo você tem também que ter um protocolo de seleção. O que você vai colocar e o que você não vai. Normalmente a gente segue o protocolo do piquinho, né? Que é o que a gente escolheu. Ele não se adequa àquilo, porque pode passar assim, mesmo você fazendo uma busca bem, bem detalhada com os termos lá da sua pergunta, pode ser que passe algum estudo fora do que você precisa, e aí
você usa aquilo como protocolo de seleção. Próximo passo. Selecionei os artigos. E agora? Não acaba nunca? Meu amigo, estamos no 5º passo ainda. São 9. Agora você vai tirar, pelo menos, eu acho que até o 4, para mim, é o mais chato. Eu acho o mais trabalhoso, o mais chato. Daqui para frente, você já pelo menos já diminuiu bastante o seu corpo de material, né? O número de estudos que você está trabalhando. E aí você consegue focar mais. E aqui eu acho que já é a parte gostosinha da pesquisa. As outras são as outras etapas de antes são as que eu mais sofro. Mas tá bom. Agora você vai extrair. Ainda em pares, né? Os pesquisadores eles vão deixar ou tirar as informações que são importantes para a revisão. Assim como a etapa anterior, né, a discordância entre os pares ela deve ser discutida e chegarem num acordo do que entra e do que não entra. Um exemplo do que a gente faz aqui. Por exemplo, você está mexendo com estresse dos trabalhadores com canto do pássaro. E aí se acham vários estudos sobre estresse dos trabalhadores dos cantos do pássaro. Mas nesse estudo também fala sobre os trabalhadores, que o estresse é um estudo comparativo dos trabalhadores do canto dos pássaros e dos trabalhadores do rosnado dos leões. Pode ser que não faça parte do seu protocolo colocar uma comparação entre trabalhadores expostos a diferentes cantos de animais. Então, não te interessa a parte dos dados dos cantos dos leões. E aí, essa parte ela vai ser excluída. Entendeu? Foi um exemplo terrível, mas acredito que dá para entender bem. Certo? Isso é feito nessa etapa de extração dos dados. Próxima etapa, avaliar a qualidade metodológica do estudo. Por melhor que seja por melhor que seja, mais bem estruturada seja a sua pergunta de pesquisa, quando a gente faz um levantamento sistemático que coleta os estudos, a gente está trabalhando com dados secundários, ou seja, que outras pessoas foram lá e coletaram, não é? E por melhor que seja a sua estrutura, o seu protocolo de pesquisa, você não tem como garantir a qualidade dos dados daquela pessoa, porque aquela pessoa fez por conta própria. Enfim. E aí pode ser que ela tenha quando você chega no método do estudo, você seleciona, você chegou até aqui, aí você chega lá no método do estudo dela, vai dar uma olhada, e você fala, cara, essa análise ela tá meio estragada, essa análise tá estranha. Ou então você vê que a coleta de dados ela não ficou pura, ela tá feia, tá estranha também. E aí você fala, acho que a qualidade desse estudo tá bem ruim, porque os dados foram coletados de maneira duvidosa. Então ele não vai permanecer na sua revisão sistemática, né? E aí você vai tirar essa pessoa por conta da qualidade metodológica lá, do processo metodológico da pesquisa dela. Você não tem como garantir que aqueles dados estão legais, ela não escreve. E aí eu não tô nem dizendo que a pessoa fez uma pesquisa cagada por conta própria. Às vezes ela não soube escrever e ficou estranho o jeito que ela escreveu. Daí você fala, por exemplo, se ela faz uma revisão sistemática, eu acho que você não vai fazer uma revisão sistemática de uma revisão sistemática, né? Mas se ela faz uma revisão sistemática e não escreve sobre os protocolos de inserção ou extração de dados, já perde um pouco da qualidade metodológica e aí ela não ficaria presente no levantamento. Joia? Próximo. Daí você vai... Essa parte eu gosto.
um trabalho bem braçal, né? Você já tirou todo mundo, colocou todo mundo, decidiu quem fica, quem sai da sua coletânea de estudos, e aí a gente vai para uma fase braçal do processo todo, mas por incrível que pareça, eu prefiro fazer isso do que fazer as primeiras 4 etapas, que é a parte de sintetizar os dados, né? Você vai fazer uma análise quantitativa das informações no processo de síntese. Então, assim, X estudos foram feitos na América do Sul, na América do Norte, América Central. E aí você pode comparar. Essa parte eu acho realmente muito gostosinha. E aí você pode avaliar e fazer como se fosse um sumário de evidências. Quando você começa a ler revisões sistemáticas bem feitas, você encontra tabelas muito bonitas. Eu gosto bastante dessa parte. Então, esse momento é isso. Você vai primeiro compilar os dados, né? E aí você vai arrumar uma lógica de organização desses dados para poder sumarizar no seu estudo. Normalmente a gente faz com planilha, com tabela, fica bem bonitinho, uma parte bem gostosinha de fazer. Próximo! Avaliação da qualidade das evidências. O que isso quer dizer, né? Com base nas informações que você coletou, você já fez todo esse processo, decidiu quem vai, quem fica, já compilou os dados, você vai fazer uma avaliação crítica, né? Agora que você dá teu nome, é aqui que você dá teu nome, é aqui que você define, você faz uma análise crítica. Muito embora eu acredite que você já tenha dado seu nome na formulação da pergunta de pesquisa, que é algo que caracteriza a identidade do pesquisador, mas a gente pode dizer que finalmente é nesse momento que a pessoa, que o pesquisador, né, ele mostra quem ele é, mostra a identidade dele, porque é o momento que ele se manifesta de forma crítica. É o processo de interpretação das evidências. E nessa loucura de dizer que ainda te quero. Tá bem? Então, tá bem. E agora a gente chega na última fase, que é finalmente escrever o artigo. Você já conseguiu? Você já... Olha, podia ter posto minha carinha aqui, que eu talvez ficasse melhor. Botar bem no meio. Botar assim que já aparece a referência de onde eu tirei as coisas todas. Foco nenhum, né, pra gravar o vídeo. Pronto. Você já fez todo o processo, você já tabulou os dados, sistematizou, você já fez uma análise crítica sobre isso, então você vai sentar só um dia na cadeira e vai escrever esse artigo. Eu, sinceramente, pela minha experiência, se você faz o passo a passo bem estruturadinho, você já tem pelo menos a boneca do artigo, né? O rascunho do artigo. Não tem muito sofrimento daqui por diante, porque é só você rebuscar, colocar referência, organizar melhor e trabalhar em cima do texto. Mas isso é a forma como eu me organizo para fazer a revisão. Se ela tem gente que usa algumas ferramentas específicas e aí eu indico procurar o método Prisma ou cadê aqui? Cochrane, o método Prisma ou Cochrane, mas eu não quero bater cabeça para aprender a mexer com isso agora. Não tem problema, dá para fazer só seguindo esse passo a passo sem ter um método específico. E aí você redige tudo isso e torce para que seja publicado. Se for publicado é maravilhoso.
Como eu já disse em alguns outros vídeos, a revisão sistemática ela ainda é bem aceita, em especial se ela seguir um desses métodos, né, o que é? Me distraí. Mas enfim, a revisão sistemática ainda é bem aceita, a analítica, mas a sistemática, a meta-análise e a bibliometria ainda são, eu acho que não é por pouco tempo, elas ainda são muito bem recebidas quando bem feitas e as chances de publicação são maravilhosas. Tá benzinho? E assim terminamos mais uma etapa de aprender a fazer revisão sistemática. É lógico que depois é importante que explore, né, melhor cada uma dessas etapas. Aqui é só realmente o passo a passo, o que tem que ter para fazer, mas aquele segundo vídeo aqui a gente já vê melhor essa pergunta de pesquisa. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a busca, enfim, cada passo merece uma exploração melhor, mas aí é importante porque nesse vídeo ficam todas as etapas do processo de revisão juntinhos. Joia? Beijo!